Bom dia a todos. Gostaria muito de agradecer a organização do evento para poder apresentar essa palestra aqui sobre coleções zoológicas e sua importância no ensino. Infelizmente, dessa vez vai ter que ser virtual, devido a essa pandemia que tem nos afastado, nos isolado. Mas acho que é um momento importante para a gente, inclusive, utilizar essas ferramentas que a gente tem à disposição todo dia e a gente não acaba não utilizando, né? Então, é legal para a gente rever alguns conceitos aí também sobre essa parte da educação chegar um pouco mais longe, para mais pessoas. E vamos aproveitar essa fase que a gente tem aí isolado para conhecer mais essas ferramentas e aprender um pouco mais também sobre zoologia, né? Que é o intuito desse evento. Bom, então essa palestra foi elaborada aqui com 8 tópicos, né? Um pouco extenso, mas alguns tópicos eu vou passar bem rapidamente, principalmente quanto aos tipos de coleção, né? Um tópico bastante amplo. Vamos falar bem rapidamente de cada um deles, tá? Não vamos deixar passar, mas vamos falar bem rapidamente. Antes de eu entrar no tópico de coleção, de fato, eu gostaria de citar alguns eventos históricos aqui que levaram a gente a ter esse tipo de coleção hoje em dia, como a gente conhece, como a gente trabalha no dia a dia, tá bom? Bom, mas inicialmente vamos pensar na definição, né? O que é uma coleção, de fato, né? Coleção é uma coisa bastante ampla. Acho que todo mundo aqui, pelo menos na minha época de criança, né, eu já sou mais velho, a gente tinha coleção. Coleção de selo, coleção de figurinha da Copa, né? Acho que a gente já tem aí álbuns da Copa, álbum do Campeonato Baiano, alguma coisa desse tipo. E a gente, obviamente, tem aquela prática de comprar as figurinhas, de trocar a figurinha com o colega, de preencher o álbum, né? Então estou com todas as figurinhas. Tem aquelas figurinhas mais raras, as figurinhas mais comuns. E uma coleção biológica, uma coleção taxonômica, ela não é muito diferente disso. Ela é uma reunião de alguma coisa com um tema bastante específico. Mas aqui a gente vamos para a definição oficial, digamos assim, né, que também é bastante complexa. Mas o Martins aqui, ele colocou essa definição, talvez seja mais conhecida entre a gente. Então, a coleção taxonômica, depois a gente vai falar um pouco daqui dessa coleção específica, tá? Mas eu acho que ela reúne, essa definição aqui reúne todas as coleções que a gente vai ver. Então, a coleção taxonômica é a reunião ordenada de espécimes mortos ou partes corporais desses espécimes, devidamente preservados para estudos. A gente tem que pensar uma reunião ordenada, né? É importante a gente ressaltar isso, e devidamente preservados para estudo. Então, a preservação desse material é algo bastante importante e a reunião ordenada desse material também é bastante importante. O Código de Nomenclatura Zoológica ele é bastante amplo e as coleções também, né, são bastante abertas, não para se incorporar somente animais, né, ou espécimes bem preservados, digamos assim. Né? A gente consegue incorporar partes desses animais. A gente pode incluir, o que acontece muito com fóssil, inclusive, né? A gente pode incluir outras coisas, como os abrigos, ninhos, pegadas, galerias, excrementos. Né? Então, não é só exatamente o animal em si, mas também parte do que ele possa produzir. Né? Então, outra coisa importante é canto, né? Canto de pássaro, sonorização de inseto, por exemplo, de anuro, esse tipo de coisa. Então, a gente pode incluir nessas coleções aqui não só o espécime em si, mas parte dele. E dois pontos que a gente ressalta aqui: reunião ordenada, como eu falei, e devidamente preservados. Tudo bem? Então, um pouquinho para essa parte histórica aqui. Então, essa coisa de preservação, né? O que é uma preservação? A gente tem que tentar imaginar que a preservação é algo que vai ficar para gerações futuras. Essa é a intenção da gente preservar, essa é a intenção da gente guardar, essa é a intenção da gente ter uma coleção. E aqui nesse caso a gente vê algumas pinturas rupestres, né, em São Raimundo Nonato, no Piauí, naquela região ali, que demonstra claramente que alguém teve essa intenção de mostrar para gerações futuras, deixar registrado para gerações futuras a fauna local. Então aqui parece bastante claro, pelo menos do meu ponto de vista, o nascimento aqui de algum animal. Né? Então aqui um bando de animal também.
Então isso é um tipo de registro bastante interessante, uma forma de preservação bastante interessante, uma forma artística de preservação e de relato da fauna local. Obviamente as pessoas não tinham uma coleção, não tinham um papel, não tinham nada. Então a forma que eles encontrarem de preservar o registro desse material foi pintando aqui nas pedras, que é bastante interessante. Uma outra forma bastante utilizada aqui de preservação era uma preservação um pouco mais aplicada, né? Um pouco mais útil. Então, a preservação de peles, por exemplo, era muito utilizada pelos índios americanos. Então, com a finalidade de uso mesmo, né? De sapato, que é o sapato mocassim, que ficou até na moda aí, bastante famoso. Preservação de penas, no caso aqui de papagaio e arara, que é os mais comuns aqui no Brasil, né? Mas assim, preservação de penas, formando esses ornamentos aqui também. Então, isso eram algumas técnicas de preservação que foi desenvolvida por esses povos, aqui não com a intenção óbvia, né, de deixar isso para outras gerações, mas aqui com a intenção de um uso diário, né, um uso para a sobrevivência mesmo. Talvez aqui as formas mais conhecidas de preservação seja também aqui as múmias do Egito, né, que desenvolveram técnicas de preservação extremamente elaboradas, muito elaboradas. A gente vê essas múmias aí até hoje, algumas sendo recentemente descobertas, mais de 4.000 anos, e corpos muito bem preservados. Existem aqui também alguns relatos de animais preservados no Egito, né, na civilização egípcia. Partindo um pouquinho para a Grécia, a gente começa aqui a ter uns relatos escritos dessa fauna, que é uma coisa mais interessante. Alguns estudos sobre a fauna local, registro e alguns desenhos também. Então Aristóteles, que é o pai da zoologia, que foi discípulo de Platão, ele estudou os animais por muito tempo, né? Inclusive numa fase bastante produtiva dele, onde ele ficou na ilha de Lesbos, e conseguiu ali observar coisas incríveis sobre reprodução, principalmente de aves, movimento migratório, fez algumas dissecções de animais, né? E principalmente ele começa aqui com alguns fundamentos com alguns conceitos de agrupamento e ordenação, o que é bastante legal aqui também, né? Então lembra aí naquele conceito de coleções zoológicas que é a reunião ordenada, né? E aqui ele começa a ter um princípio aí de ordenação desses organismos, né? Então, baseado em suas observações, eles começa a ter aqui uma ordenação desses organismos. Existe um livro bastante famoso, é um compêndio chamado Physiologos, né? O Physiologos ele é um manuscrito de grego antigo, né? Com lendas, traduções indianas, egípcias, judaicas, né? É muito complexo aqui esse Fisiologos, porque ele foi modificado muito, né? Sofreu muita modificação, principalmente na Idade Média, assim, meio que se adequando um pouco à igreja, então é difícil a gente ter uma noção exata do original do Fisiologos. Mas é interessante que ele relata aqui também a fauna local, né? E aí ele relata essa fauna baseado em relato mesmo, né? Então a pessoa viajava, alguma coisa desse tipo, ele descrevia esse animal aqui meio, sei lá, meio leão, meio ave, uma coisa meio estranha, né? Então um leão com bico e algumas asas aqui com pé de asa também, pé de ave. Então muito do fisiólogo, muitas dessas lendas eram baseadas nesses relatos aí. Algumas eram até bem interessantes, no caso aqui desse elefante, né? Acho que é muito bem descrito, muito bem ilustrado. Esse pássaro aqui também, uma cardeal provavelmente, não sei, mas também muito bem ilustrado. E a gente tem esses fatores aqui que são completamente lendários, que era o unicórnio, né? Então o unicórnio, inclusive, foi por muito tempo um objeto de adoração, assim, né? Principalmente dos colecionadores, para se conseguir um chifre de unicórnio, né? Então, por muito tempo foi um ser bastante procurado. Bom, o Renascimento foi um período bastante intenso de conhecimento, né? Justamente porque estava saindo da Idade das Trevas. E a gente tem algo interessante aqui. Então, além dessa efervescência de conhecimento que começa a surgir nessa época,
Isso inclui grandes pintores como Leonardo da Vinci, que inclusive fez várias dissecções em corpos humanos, fez desenhos dessas dissecções, né, formando dos primeiros atlas anatômicos. Começa a ter uma influência muito grande do pensamento grego, né, então o domínio da Igreja Católica ainda é intenso, mas, né, já começa a ter uma certa separação. E outro ponto importante que foi a ascensão da burguesia, então, onde as pessoas mais endinheiradas começaram, de certa forma, a patrocinar esses artistas, esses químicos, esses naturalistas, essas viagens, etc., né? Então, foi um ponto bastante importante para que essa efervescência cultural que surgia na época conseguisse aflorar e dar origem a vários conhecimentos posteriores. Um ponto importante para a gente ressaltar nessa época também são as grandes navegações. Essas grandes navegações que teve um papel fundamental não só para o comércio, né, entre Europa e Oriente, por exemplo, mas também a descoberta do Novo Mundo, a descoberta das Américas, né, atual América do Sul, América do Norte, onde, obviamente, você teve descrições importantíssimas da fauna e flora local, com vários artistas embarcando nessas expedições. Bom, então, com a ascensão da burguesia, né, com uma classe um pouco mais abastada de dinheiro, muitos deles gostavam de colecionar coisas e recebiam muitos presentes também. Alguns desses presentes, inclusive, das pessoas que eles patrocinavam, né, os alquimistas, os naturalistas, artistas, de uma forma geral, retribuíam na forma de presentes, nas viagens que eles faziam ou na arte que eles produziam. Então, muitos dessas pessoas tinham um cômodo em suas casas onde eles guardavam todo esse material, que começou a ser chamado de gabinete de curiosidade. E o que tinham nesses gabinetes de curiosidade? Tinha tudo que eles podiam colecionar ou produtos de interesse que eles mais gostavam. Então, tinha a parte arqueológica, então vasos, parte de cerâmica, etc. Parte de solo, rocha, quadros, esculturas, né? Então, artigos religiosos também eram algo bastante interessante que era colecionável na época e bastante comercializável também. Então, muitos das relíquias que hoje, inclusive, estão na Igreja Católica, por exemplo, muitas delas foram guardadas por muito tempo nesses gabinetes de curiosidade com algumas famílias, que é o caso do Santo Sudário, por exemplo. E aqui nesses gabinetes de curiosidade, como qualquer colecionador, tinha esse hábito de troca entre produtos, né? Como se tem anteriormente a troca de figurinha ali que a gente tem dos álbuns da Copa atual. Então naquela época também existia esse tipo de coisa. Você tem lá uma abundância de material, você trocava um desses exemplares com outro colega que também tinha um gabinete de curiosidade. Esses gabinetes de curiosidade, alguns eram realmente muito grandes, muito importantes, mas eram restritos, né? Então, quem podia adentrar esse gabinete de curiosidade eram pessoas convidadas desses proprietários desses gabinetes, né? Então, esse era um dos maiores problemas para ter acesso a esse conhecimento. Então, todo esse material, inclusive muitos espécimes biológicos, né? Aqui nessas ilustrações dá para ver aqui tipo um jacaré pendurado, né? Então a gente consegue ver algum material biológico aqui. Ele era de certa forma restrito. Um dos problemas que a gente sempre encontrava nos gabinetes de curiosidade era quando o proprietário morria, né? Então isso era um problema. Muitas vezes os herdeiros não queriam dar continuidade àquelas coleções, não queriam fazer a curadoria daquela coleção, a manutenção daquela coleção. E certamente muitos desses gabinetes de curiosidade acabaram indo literalmente para o lixo. O Elias Ashmole tinha um gabinete de curiosidade bem interessante. Ele acaba doando a sua coleção para a Universidade de Oxford. E, de certa forma, isso inicia as coleções institucionais, né? Isso dá um início ao tipo de coleção que a gente conhece hoje, que está geralmente vinculado a uma universidade, a um instituto de pesquisa, ou um órgão governamental de alguma forma. O que foi importante justamente para ampliar o estudo desse material. Então, antes, esse material para estudo era restrito, né, ao proprietário, aos convidados desse proprietário, e de agora em diante, né, a partir dessas doações institucionais, inaugura-se um período mais
interessante de ampliar o estudo desse material por qualquer pessoa que tivesse interesse, obviamente com restrições que qualquer coleção tem. Aqui é o museu, né, Schmuliano, né, então um museu que acabou virando a partir do gabinete de curiosidade do Elias Eschmann. Um outro ponto bastante importante aqui dessa parte de ordenação foi o Linneu, né? Então o Linneu ele criou aqui o sistema de nomenclatura binomial e ele era uma pessoa extremamente importante, né? Ele era uma pessoa bastante ativa, então ele escreveu a fauna da Lapônia, ele participou da escala Celsius, né? Ele era um cientista bastante proeminente da época e, de certa forma, ele foi o pai aí da taxonomia moderna, justamente pela ideia da nomenclatura binomial. E nesse ponto é importante a gente ressaltar o Linneu, porque a gente, a partir desse período, né, a partir da publicação do Sistema Natura, de 1958, os animais só poderiam ser descritos, aliás, qualquer ser vivo, né, só poderia ser descrito a partir de um indivíduo que ele estava relacionado. Então, anteriormente, como a gente via no Fisiologos, etc., qualquer relato podia ser descrito. Então você vê aqueles seres imaginários, né? Aquelas meio serpente, meio homem, meio leão, meio ave. Então era algo do imaginário, era algo lendário e que as pessoas acreditavam de fato que poderia existir. Então, a partir do sistema Nature, você só poderia descrever uma espécie quando ela estivesse diretamente relacionada ao indivíduo. Ou seja, você precisa ter o indivíduo em mãos para poder descrever, para poder classificar e relatar esse indivíduo. Tá? Então já é um período bastante importante para a taxonomia e para a classificação de uma forma geral. Bom, então agora a gente vai para a parte um pouquinho mais específica, né? Vamos falar de coleções zoológicas mais especificamente. Previamente a gente viu a definição de coleção, a gente viu como essas coleções tiveram origem, né? A partir dos gabinetes de curiosidade, que foram de certa forma doados aí para instituições e essas instituições acabaram fazendo a curadoria e ampliando muito esse acervo. Então, com a ampliação desse acervo, a gente acabou tendo alguns tipos de coleções zoológicas. Né? Como é que a gente pode separar essas coleções de acordo com o interesse, obviamente? Então, a primeira coleção que a gente vai ver são as coleções sistemáticas. Tá? Então, aqui eu estou usando uma definição do Vivo, né? Mário de Vivo publicou em 2014 isso. Ele difere um pouquinho de um livro bastante clássico que a gente tem aqui no Brasil, que é de taxonomia, mas eu gosto, de certa forma, eu gosto um pouco mais dessas definições aqui do Mário de Vivo. Tá? Então, o que seriam coleções sistemáticas? Então, a principal função da coleção sistemática é para fazer pesquisa, é um estudo científico de fato. Então, são coleções que devem estar mais restritas a pesquisadores de fato. Então, não é qualquer pessoa que vai chegar na coleção e vai ter acesso. Então, são coleções que têm um processo de curadoria mais restrito, né, mais voltado para pesquisa de fato. E o que é importante aqui, ela visa representar a diversidade biológica, tá? Sem qualquer restrição de grupo taxonômico, regional. Ou seja, quanto mais exemplares a gente tiver, quanto mais séries a gente tiver, de vários lugares e de várias espécies, é melhor para as coleções. Tá? É importante a gente pensar que a gente precisa ter instituições capacitadas a receber esse material, que infelizmente a gente não tem ainda no Brasil instituições que estejam realmente aptas a fazer uma curadoria muito bem feita, com raríssimas exceções. Haja visto aí os últimos acidentes recentes, né? A gente teve no Instituto Butantan e mais recentemente no Museu Nacional aí, que teve um acervo fantástico, completamente perdido, né? Acho que salvou poucas coisas. Outra coleção importante aqui que a gente tem um certo dilema hoje em dia são as coleções de DNA. Então, o estudo de DNA é uma coisa bastante importante, uma coisa bastante atual, é uma tecnologia que a gente domina, né? O Brasil de certa forma domina, mas a gente entra num paradoxo aqui, porque as coleções elas têm a
finalidade de preservar esse material de forma indefinida, né, para sempre, o máximo de tempo que a gente puder. Né? Então a gente tem coleções aí com material, com exemplares coletados há 300, 400 anos. E o material que a gente coleta hoje, a gente tem que ter isso em mente, que ele vai ter que durar 400, 500 anos, né? Ter esse registro de forma, digamos, eterna. O grande problema das coleções que utilizam DNA é que para você extrair DNA você precisa tirar um pedacinho dele. Né? Então, muito material de museu, material seco, por exemplo, alguns insetos, ou material que está preservado em etanol, você pode extrair o DNA de forma bastante eficiente em alguns casos, mas para isso você precisa destruir uma parte do material. E isso acaba sendo paradoxal, né? Porque a gente precisa preservar, mas ao mesmo tempo a gente precisa estudar esse material que está na coleção para ser estudado. Uma das formas de estudar atualmente é fazer DNA, né? Enfim, tem várias metodologias para isso. E fazendo DNA, você precisa destruir parte desse material. Então, a gente tem que usar muito o bom senso para quando utilizar essas coleções, quando fazer a extração desse pedacinho de material, fazer isso de uma forma bastante parcimoniosa para que esse material não seja destruído totalmente. As coleções de pesquisa geralmente são as mais comuns aqui no Brasil, que geralmente está vinculada a universidades, a instituições, né, de pesquisa, mas que ela não tem muito aquela função das coleções sistemáticas, que elas devem ser mais abertas e geralmente elas não têm restrições quanto ao material. Né? Quanto mais material tiver de várias localidades, várias espécies, melhor. Então, geralmente, as coleções de pesquisa são de grupos assim, de interesse de um departamento ou de uma área, uma universidade, ou de um único pesquisador, e geralmente está restrita essa coleção aos pesquisadores locais, aos seus alunos, aos professores. Né? Então, ela tem uma finalidade um pouco diferente das coleções sistemáticas, de fato, porque elas são mais abertas. Mas são coleções extremamente importantes, ela tem mais ou menos o mesmo perfil das coleções sistemáticas, mas geralmente devotada a uma instituição de ensino, né, que é mais comum aqui no Brasil, e com acesso um pouco mais restrito. O grande problema dessas coleções de pesquisa é que geralmente ela está vinculada a um docente. Né? Então, no Brasil, infelizmente, a gente tem poucos pesquisadores de fato, esse cargo de pesquisador de fato. Né? Geralmente, no Brasil, a gente tem o docente que trabalha na universidade e esse docente ele acaba assumindo a função de pesquisa também. Né? O tripé da universidade pública, ensino, pesquisa e extensão, mas a gente não tem uma contratação numa universidade de um pesquisador. A grande maioria das pessoas são professores e esses professores exercem a função de pesquisador também. Um dos problemas dessas coleções de pesquisa, principalmente essas Então, um dos problemas dessas coleções de pesquisa, né, e por geralmente estar vinculado a um grupo de interesse do docente ou de um grupo de docentes, é justamente o que acontecia nos gabinetes de curiosidade. Né? Então, após a aposentadoria ou a morte desse docente, muitas vezes essa coleção fica órfã. E muitas instituições muitas universidades, instituições, elas não têm muito recurso para manter essas coleções ou mesmo interesse. Então ela acaba sendo doada para outra instituição ou acaba sendo mantida ali, mas é um pouco mais complexo essa situação. Né? A perda de coleções de pesquisa em várias instituições tem ocorrido de forma bastante acentuada. Aqui a gente entra nas coleções particulares. Né? Essas coleções particulares estão em franco declínio. Geralmente ela era devotada a um grupo taxonômico específico. Vamos pensar aí os grupos mais comuns, né, de interesse dos amadores, dos hobbyistas. Então, borboletas, besouros, algumas formigas, né? Mas de uma forma geral, esses dois grupos são bastante representativos e têm um interesse do público em geral. Mas, enfim, pela própria profissionalização da área de ciências naturais, né, dos biólogos, etc., e pela dificuldade que a gente tem na legislação atualmente, essas coleções estão ficando cada vez mais inviáveis. Então, existem algumas coleções particulares no mundo bastante representativas, bastante importantes, mas que também podem sofrer pelo mesmo processo
de morte desse pesquisador ou morte dessa pessoa e os herdeiros não quererem dar continuidade, né? Então, muitas vezes essas coleções acabam sendo doadas para instituições de pesquisa. É o caso de uma das coleções que a gente tem aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Essas coleções geralmente, né, as coleções regionais, essas coleções geralmente estão devotadas a uma única região e estão mais vinculadas a universidades, a grupos de pesquisa um pouco menores, né, o que é uma realidade no Brasil, inclusive pela falta de recursos. Mas elege-se uma área, vamos pensar aqui perto da gente, a Chapada Diamantina, uma região da Chapada Diamantina, e faz coletas sistemáticas naquela região. Então, é uma coleção muito importante que, ao longo do tempo, a gente acaba tendo uma representatividade bastante grande da fauna local, na verdade, quase sua totalidade, né? E esse é um problema dessas coleções, é que geralmente também está vinculado a instituições de ensino, né, universidades, etc., e acabam sofrendo o mesmo problema das coleções de pesquisa, com a morte ou a aposentadoria desse pesquisador, essas coleções muitas vezes acabam ficando órfãs, né? Mas são coleções muito importantes essas. Aqui a gente entra em coleções especiais, que são um pouco mais generalistas, né? Então realmente tem um interesse mais específico. Então, coleções com interesse médico sanitários, né? Que a gente tem vetores de doença. Aqui no Brasil a gente tem várias delas, então várias dessas doenças, né? Então, por exemplo, a dengue, que é bastante comum, bastante representativa, doença de Chagas, etc. Aqui, controle de praga, geralmente voltado para a agricultura, né? Então, a Embrapa encerra várias dessas coleções. Polinizadores também voltados mais para a agricultura, controle biológico, vigilância aduaneira, etc. Então, são coleções que geralmente estão vinculadas a institutos de pesquisa, né? Então, aqui eu só um exemplo do Programador de Campinas, mas na Embrapa também tem várias dessas coleções, Instituto Oswaldo Cruz, etc. Bom, coleções de identificação, né? Então, essas são coleções bastante específicas para um determinado grupo. Então, vamos pensar, assim como nas coleções especiais, a gente tem coleções aqui que são devotadas, por exemplo, para a praga do café, né? Então, alguns insetos que poderiam estar destruindo essa plantação de café ou plantação de qualquer outra cultura. Isso é uma coleção bastante comum, inclusive nos Estados Unidos, né? Então você coleta esse material, esse inseto, digamos, que está destruindo a tua plantação, você envia para esses institutos que encerram essas coleções de identificação. Eles geralmente vão identificar esse material e te dizer a espécie. E a partir disso você procura uma pessoa especializada para cuidar desse material, né, para cuidar dessa praga, para eliminar essa praga da tua plantação. Isso é um problema bastante sério que a gente tem, principalmente no Brasil, é a falta de especialistas para identificar esse tipo de material. E muitas vezes a gente tem identificação errônea. Então, uma identificação errada numa coleção dessa, onde você recebe um monte de material que você compara, você identifica baseado em comparação, é bastante preocupante, porque um material identificado errado ele vai acabar se propagando ao longo dos tempos e de outras coleções onde o material possa ser depositado. Bom, coleção de tipo. Essa é a coleção mais importante que a gente tem. Então, geralmente, essas coleções ficam isoladas, né? Elas ficam em salas ou em armários diferentes das coleções de pesquisa, das coleções sistemáticas. Elas têm um acesso muito mais restrito do que qualquer outro tipo de coleção. E elas são compostas pelos tipos, né? Os tipos primários, holótipo, lectótipo, neótipo, parátipo, esse tipo de coisa, que são o material utilizado que a gente descreve essa espécie, né? Então, toda a descrição é baseada num exemplar e esse exemplar onde a descrição foi feita é guardado nessas coleções tipo. Vamos falar bem a grosso modo assim, tá? Então essas coleções aqui elas são muito importantes. Então todo o material de referência que a gente tem dessas descrições estão nessas coleções de tipo, né? Então, são muito importantes para elucidar problemas taxonômicos, problemas de coleta, etc. Muitas vezes a gente tem que recorrer a esse material tipo que a gente chama, para resolver esses problemas aí taxonômicos e de pesquisa. A gente vai para as coleções expositivas agora, então são coleções destinadas para o público geral, isso é bastante importante.
A principal característica aqui é a divulgação científica e geralmente, principalmente no Brasil, está vinculado a universidades, né? Mas são museus, reservas biológicas, a gente tinha o Instituto Mata Atlântica, por exemplo, tem algumas coleções. Então, o intuito dessa coleção ela não é bem uma pesquisa, né? Ela não é devotada para alguém que esteja na área, mas ela é devotada para o público em geral. E ela deve ser muito atrativa, né? Então, crianças, escolas devem visitar essas coleções para desde cedo já começar a se familiarizar com esse hábito de visitar museus, né? Uma coisa bastante importante. E conhecendo todo esse material, certamente ela vai conseguir preservá-lo de uma forma muito mais consciente. Esse aqui é um exemplo, né, de coleções expositivas. Então, essa aqui é uma foto do Museu Americano de História Natural, em Nova York. Aqui a gente dá para ver, né, esses animais aqui, a taxidermia desses animais, mas muito bonito, colocado dentro de um cenário onde eles vivem, né, muito bem feito esse cenário, muito bem elaborado. Então isso é uma coisa bastante chamativa, né? Parece que o animal está vivo ali, olhando para você e você está no ambiente dele. Então essa é uma abordagem muito interessante, muito boa para atrair as pessoas para conhecerem esses animais. Aqui são uma outra abordagem, né? Então essas coisas didáticas que tem que ser. Então a gente vê alguns círculos, né? Então tem os vertebrados, tetrápodes aqui, amniotas, né? Então processo de classificação bastante didático, né? Aqui no chão, onde você caminha pelo museu. Também é do Museu Americano de História Natural. Bom, as coleções didáticas aqui, que são coleções muito importantes também, que é um material destinado para ensino de zoologia, demonstração, treinamento, né? Então aqui é uma foto do pessoal da Unicamp, no laboratório de borboleta. Essas coleções aqui são importantes também porque elas devem ser completamente separadas das coleções de pesquisa, porque são coleções que a gente usa, né, em universidade para aulas práticas. Geralmente é material que não tem muita importância, material mais abundante que você tem na coleção. Você acaba utilizando nas coleções didáticas, que é mais para manipular, para o aluno conhecer esse material. Muitas vezes de divulgação também acontece, mas é um material que ele acaba tendo uma vida útil muito curta, né? Então a gente não pode colocar material raro nessas coleções para aluno manipular, muitas vezes porque a gente está ensinando. Então esse aluno não tem uma habilidade ainda para manipular esse material corretamente. Então existe muita quebra, muito descarte desse material. O que a gente faz é pegar material de pesquisa mais abundante, que está de certa forma mais degradado, ou que não tenha todos os dados de procedência, e colocar nessas coleções didáticas, né, para manipulação. Agora a gente vai para a importância de fato das coleções de ensino, que é o outro tópico aqui da palestra. Bom, então o ensino de uma forma geral, né? O que é o ensino? A gente precisa estimular o estudante, né? Hoje é uma coisa bastante complicada, inclusive, bastante debatida, ainda mais nessa época de pandemia, né? Onde a gente está vivendo uma nova realidade aí de ensino virtual. Mas assim, cada aluno tem um interesse diferente, um interesse específico e, obviamente, vai apresentar interesse e dedicação diferente para determinadas disciplinas, né? Então, vamos pensar aqui na biologia, um aluno tem mais interesse em botânica, então ele não vai se dedicar muito para zoologia, outro aluno tem mais afinidade com fisiologia animal, então ele não vai se dedicar muito à botânica e assim por diante, né? Mas a gente tem que ter uma função, principalmente de professor, que é o nosso caso, de fazer com que essa aula se torne mais interessante, mais lúdica, mais informativa para esses alunos. Não só os alunos de universidade, mas os alunos de ensino fundamental e médio, que realmente são a base, uma base bastante importante que deve ser muito estimulada para que eles comecem a ter interesse em todas as áreas, principalmente científicas, onde a gente tem uma carência muito grande. E a gente pode dividir, né, o ensino como formal e informal ou não formal, mas aqui o ensino formal, a gente tem uma ação pedagógica, né, que ela se divide em duas, então, na parte teórica e na parte prática. Então, a parte teórica é aquela que, né, a gente precisa ir para a sala de aula, a gente precisa mostrar teoria, precisa mostrar
artigos científicos, etc. E depois a gente tem a parte prática, que tem a finalidade de comprovar tudo que a gente falou na parte teórica, tudo que a gente falou em sala de aula. Então, quando a gente vai para a prática, a gente acaba fundamentando mais todo o conteúdo que foi dado na parte teórica, né? Então, é um elemento de comprovação. Então, eu vou dar aqui um exemplo, né? Então, isso aqui é um desenho de um molusco, né? Do grupo de molusco, um bivalve. Então, aqui a gente tem essa parte didática que a gente encontra em livro, ele é bem desenhado, bem ilustrado, colorido, etc. Né? Então, a gente vê isso na parte teórica, no ensino teórico, a gente consegue definir cada um desses órgãos, então o aluno ele acaba estudando essa parte, e ele precisa comprovar isso. Então, quando ele chega na prática, a coisa não é tão bonitinha e tão arrumada como na anterior, como na foto anterior. Então a gente já vê aqui que o aluno vai precisar pegar aquela figura que foi dada na parte teórica, pegar esse material que foi dado em aula prática e comparar, né? Procurar essas estruturas, comparar essas estruturas com a figura, ter o interesse também de descobrir quais estruturas estão presentes, quais estão ausentes, e muitas vezes essas figuras de livros são figuras generalistas e a gente apresenta um material onde uma ou outra estrutura pode estar presente ou não presente. E esse também é um processo interessante para questionamento. Aqui também é uma coisa interessante, a gente consegue ver a evolução dessas estruturas, né, nos grupos aqui de crustáceo, então a gente consegue comprovar isso também na prática, né? Então a prática tem essa função de mostrar todas as estruturas que a gente vê. Ou seja, é um elemento de comprovação de fato do que a gente viu em teoria. Bom, então nessas aulas práticas, né, o que acontece? O aluno, ele, por esse próprio processo de comparação, ele melhora a aprendizagem, né, por meio da observação, da análise, da manipulação. Isso é fato. Isso acontece em qualquer profissão, né? Então, vamos pensar nas profissões mais diversas. Se você não tiver uma prática, você só ter a teoria, muitas vezes você não consegue se orientar muito bem. Então vamos pensar na parte de cozinha, né? Eu que gosto de cozinhar. Então a gente vai lá, pega a receita, lê a receita, entende a receita. Se a gente não for para a cozinha, pegar os ingredientes, fazer tudo, colocar no fogão e tal, a gente não vai aprender nunca. Então essas aulas práticas, elas têm essa finalidade também. Então tudo que a gente aprende na teoria, a gente coloca a mão na massa de fato. Aqui o Rezende, né, um artigo do Rezende, depois eu posso passar todas essas referências quem tiver interesse. Então ele relata que a aprendizado é muito mais efetivo quando o aluno, né, ele se vê diante do material de estudo. Então ele consegue fixar melhor toda a parte teórica quando ele está vendo a prática. Isso acontece em estudos de anatomia, por exemplo, anatomia humana. Né? Como é que o médico pode atender ou fazer uma cirurgia se ele não manipulou antes? Né? Só pelo livro ali realmente vai ficar complicado. Outra coisa que eu acho muito importante dessas práticas, né, é que a gente consegue ter uma interação maior entre os alunos. Né? Então, infelizmente, a gente usa ainda um modelo mais tradicional na maioria das universidades, na maioria dos cursos, inclusive, onde o professor fica ali falando por horas. Né? Acho que até uma metodologia que precisa ser rediscutida de alguma forma, já vem sendo rediscutida, mas talvez pouco aplicada, mas a gente não tem uma interação tão grande assim com os alunos, né? E talvez a gente possa, talvez não, com certeza, com as práticas, a gente consegue promover uma integração maior com os alunos, uma discussão maior com os alunos, né? Trabalhos em conjuntos, o professor estimulando ele ver aquele material, a fazer um relatório. Então, na hora que ele está fazendo um relatório, ele está pensando no que ele viu na prática, está pensando no que ele viu na teoria, ele pode conversar com um colega e assim a gente tem um aprendizado muito mais eficiente. A maioria do material que a gente utiliza em aula prática geralmente é material de fauna local. Né? Isso é uma coisa, como eu falei, material de didática, né, de coleção didática que é utilizada para ensino, ela vem do material mais abundante que a gente tem nas coleções de pesquisa, nas coleções sistemáticas. Né? Então, como é um material que é muito manipulado, geralmente precisa ser abundante e de fácil localização, onde possa coletar facilmente.
Um dos problemas que a gente tem nisso é que o aluno muitas vezes ele acaba sendo, de certa forma, induzido a aprender só o material que ele tem da fauna local. E outra coisa que seria muito importante, justamente para ampliar um pouco esse conhecimento, seria o estudo de espécies de outras regiões. Isso é fundamental para que o aluno tenha uma compreensão maior, inclusive da diversidade, que é o nosso caso aqui, e de coleções como um todo. Então, por exemplo, um aluno que, vamos pensar aqui, mora em Cuiabá, que fica ali no centro-oeste do Brasil, ele está bem longe da praia, né? Ele está bem longe do litoral. Então, dificilmente esse aluno vai ter um acesso a espécimes do litoral de forma rápida e de forma fácil. Então, é importante também que nessas coleções didáticas, nesses lugares, as pessoas tenham material que venha do litoral. E isso pode ser facilmente solucionado com troca de material. Lembra que eu falei no início da palestra que muitas vezes a gente tinha, né, as coleções tinham esse processo de troca. Esse processo de troca justamente tem a função de você aumentar a coleção ou você ter uma representatividade de uma fauna que é mais distante da tua. Então, por exemplo, na minha coleção aqui de Feira de Santana, né, eu não vou conseguir um material que é coletado no Mato Grosso. Então, esse material muitas vezes é abundante lá, mas é extremamente raro para mim. Então, o que eu faço? Eu pego o material que é abundante para mim aqui da Caatinga, do semiárido, e mando um ou dois exemplares para o pessoal lá que está lá no Mato Grosso, que eles não vão coletar esse material lá. Da mesma forma, eles pegam o material que é abundante lá e mandam para mim, que eu também não vou coletar aqui. Então as coleções começam a crescer, as coleções de pesquisa crescem dessa forma, né? E as coleções didáticas também pode ser feito utilizando essa metodologia, a partir de troca de material. Então pega sei lá, chama a UFBA ali, né? Fala, ó, pessoal da UFBA, me dá uma ajuda aqui. Nós estamos aqui no Mato Grosso, estamos precisando de uns crustáceos, de uns corais, alguma coisa do tipo. Dá para a gente mandar para mim? Opa, certamente as pessoas mandam, né? As pessoas, existe uma cordialidade entre curadores de coleções que é muito bacana. E isso geralmente acontece. Então, ver espécimes de outras regiões de ambiente vai complementar esse ensino para que o aluno tenha uma compreensão realmente maior sobre a diversidade, os diversos ambientes e assim por diante. Então, esse material também é importante. E aqui o estudo não formal, né? Então, até agora a gente acabou falando de aula prática, aula teórica, geralmente voltado a instituições de pesquisa, instituições de ensino. Mas o que é muito importante também, e também isso é devotado para a população um pouco mais leiga, a população que não está dentro do ensino formal, é a utilização do material não formal. Né? Então a gente sair um pouco dos laboratórios, sair um pouco da sala de aula, fazer aula de campo, né? Zoológico, aquário, museu, jardim botânico, existem várias opções. Infelizmente no Brasil e na maioria das cidades do Brasil a gente não tem essa facilidade de, né, ir para outros museus, ir para outras instituições, mas a gente tem uma facilidade de ir para um ambiente muito perto da gente. Então, esse ensino também é interessante através de aulas de campo. Né? Então, o que é importante? O aluno sair da sala de aula, né? Sair daqui e conhecer outros lugares. Então, como que é organizado um jardim zoológico? Né? Como que é organizado um jardim botânico? Qual é a forma que é exposto o material nos diversos museus e em diversos jardins botânicos? É importante a gente pensar nisso também. Certamente nesses lugares vão ter animais de outros países até, né? Ou de uma forma ilustrada ou vivo mesmo, né? Zoológico, por exemplo, uma girafa que não é nativa do Brasil, que a gente encontra em jardim zoológico. Então, o conhecimento na visita desses lugares é extremamente ampliado para esses alunos. Né? É muito importante isso também. Uma experiência muito enriquecedora. Eu lembro até das minhas excursões que eu fiz durante a minha graduação, eu lembro delas até hoje, litoral, Pantanal, etc. Né? Foram experiências incríveis que eu aprendi muito e a gente jamais esquece. Então aqui são uns exemplos, né, de visita a esses lugares. Então aqui um urso panda, aqui um zoológico de Berlim, aqui no zoológico da China. Aqui é um ponto muito importante que a maioria dos museus estão fazendo, a maioria dos zoológicos estão fazendo esse tipo de abordagem.
e que é fantástico para a gente ampliar o nosso conhecimento, né? Então a gente sair da nossa região e conhecer outras coisas. Eu queria fazer um filminho aqui, mas ia ficar muito pesado. Isso aqui é um zoológico de Varsóvia, na Polônia. Tá? Então é um zoológico que tem uma história muito interessante, né? Porque ele foi dominado ali durante a Segunda Guerra, né? Pelos nazistas, fizeram alguns experimentos. Inclusive tem um filme recente, acho que chama Zoológico de Varsóvia, se não me engano. Mas enfim, aqui está em outra língua, um pouco difícil, mas dá para a gente ir para o inglês, para outras línguas aqui, e a gente consegue fazer um tour virtual. Né? Então você vai adentrando, você vai passeando aqui por esse zoológico, você vai conhecendo tudo, e isso é uma tendência, não só em zoológicos, como no Museu de História Natural, Museu de Arte. Então, principalmente nessa época de pandemia, onde essas instituições estão completamente fechadas, é muito legal a gente visitar, muito legal a gente conhecer essas instituições. Algumas delas são pagas, a maioria não, mas uma ou outra é paga. Se dá uma contribuição bem pequena, mas a grande maioria é totalmente gratuita. Então, recomendo fortemente que vocês procurem na internet, coloca lá Zoológico de Berlim, Zoológico de Varsóvia, Museu de História Natural de Nova York, Museu de História Natural de Washington, Museu de História Natural de Londres, qualquer coisa desse tipo, e muitos deles vocês já vão ver que vão ter um tour virtual. E é muito legal a gente aproveitar essa oportunidade aqui, já que é muito mais difícil a gente estar em outro país, né? Muito mais custoso. Então aqui são essas fotos, né, aqui de como a gente pode adquirir conhecimento com esses museus, com essas exposições, né, aqui é o Museu de História Natural de Nova York também, aqui é o Museu de Zoologia da USP, então veja bem como vai ampliar o conhecimento do aluno fazendo essas visitas, né, é impressionante e, como eu falei, muitas vezes é inesquecível para a maioria dos alunos. Bom, então a gente está pensando, né? Quem que promove todo esse aprendizado que a gente tem, né? Quem que promove o conhecimento que a gente tem? Geralmente são essas coleções expositivas, né? Então veja como é interessante aqui. A gente tem uma filogenia aqui dos dinossauros. Olha que bacana a gente ir para um museu e ver uma ilustração, né? Um painel desse. É muito bacana, muito ilustrado. Bom, vamos lá para a quinta parte, né? Para que servem essas coleções, então? Né? A gente já viu várias funções delas, mas para que servem elas, de fato? Bom, então, assim, a gente viu vários tipos de coleção, viu como elas são formadas, a importância delas, mas na prática mesmo, para que elas servem, né? Por que a gente tem coleções zoológicas? Então, essa é uma pergunta bastante interessante, porque, infelizmente, a gente não tem muito essa tradição no Brasil, né, de preservar coleções. Mas elas são extremamente importantes, ainda mais num país com uma diversidade enorme quanto tem o Brasil. Então, uma das coisas importantes é que ela guarda uma prova, né, da pesquisa pregressa. Isso é muito importante. Tem vários exemplares aqui destinados para taxonomia e sistemática. Outro ponto importante, né, que a gente já citou, então manter os exemplares indefinidamente. Lembrando daquela questão das coleções de DNA, né? Mas o mais importante é que ela fornece um monte de dado, né? Então, se a gente começar a buscar informações dentro de uma coleção, a gente vai encontrar dados extremamente importantes. E aí são dados referentes à biogeografia, ecologia, distribuição, sazonalidade, associação, alimentação, história taxonômica, enfim, um monte de coisa. Tudo isso por quê? Porque a gente tem uma etiqueta com várias dessas informações. Então, todos esses dados que a gente tem numa coleção, principalmente na etiqueta, eles podem fornecer dados para essa infinidade de temas aqui que a gente pode explorar. Aqui uns dados que a gente encontra numa etiqueta simples de um espécime que está numa coleção. E aqui a gente vê uma quantidade muito grande de dados, né? Então, a informatização das coleções hoje em dia utilizam esses dados, aqui as etiquetas de procedência, etiquetas de identificação, e fornece dados incríveis para todos aqueles estudos que a gente citou. Então, por exemplo, aqui a gente já tem, olha, país, estado e cidade. E aqui mais especificamente uma reserva. Então, dados de biogeografia pode ser utilizado aqui, de distribuição desse exemplar. Método de coleta. Então, a gente pode fazer uma análise, por exemplo, de se esse método de coleta é efetivo. Onde que esse animal foi coletado? Então, aqui foi coletado numa planta, né, Bissonia intermédia.
Qual horário? 13 horas, dados ecológicos aqui. Data, né? 2 de fevereiro de 2015. Então, dados aqui que a gente pode utilizar também, fazer uma fenologia. E aqui o coletor, que é o meu caso. Aqui é a identificação da espécie. Então aqui a gente tem a espécie identificada, aqui tem um acento que está errado, desculpe. Aqui quem descreveu a espécie e aqui quem identificou a espécie também. Então veja a quantidade de dados que a gente tem aqui que a gente pode ser utilizado para vários outros estudos. Então estudos taxonômicos, estudos biogeográficos, estudos de distribuição, estudo de relação inseto-planta, de ecologia, o horário que foi coletado, quer dizer, uma quantidade muito grande de dados. Bom, aqui então é só para exemplificar tudo que eu já tinha falado, né? Então, identificador, nome da espécie, localidade, etc. Então, aqui são as etiquetas que a gente tem, né? É importante a gente ressaltar que a gente nunca tira etiqueta dos exemplares. Nunca, nunca, nunca. Isso é uma prática que às vezes a gente encontra em alguns museus. Algumas pessoas até que não trabalham diretamente com coleção, né? Elas olham, mudou a identificação. Já não é mais esse nome. Vai lá, tira a antiga e põe a nova. E isso não pode acontecer. Na verdade, essas etiquetas aqui, elas mostram a história do espécime, né? Então, é uma coisa que a gente precisa sempre guardar. Toda etiqueta tem que ser guardada. No caso aqui, inseto, que é alfinete, a gente sempre está colocando uma embaixo da outra e não tem problema. Então, aqui a gente tem uma coisa que também não é muito fácil, a gente tirar as etiquetas dos alfinetes, né? Porque cada vez ela vai ficando mais mole. Mas aqui a gente tem todas essas informações aqui desse exemplar. Aqui é só para exemplificar uma coisa também importante que a gente usa em muitos casos é a própria caligrafia, né? Então o caso aqui é do Darby, né? Tem um livro de notas aqui, isso aqui também era online. Então a própria caligrafia já ajuda você a identificar quem foi o identificador. Muitas vezes a gente não tem essa informação, obviamente todas aquelas informações na etiqueta muitas vezes estão ausentes, né? Não é sempre completinha daquele jeito, mas muitas vezes a gente pode utilizar isso. Então, às vezes até a caligrafia que a gente tem nessas etiquetas aqui já é uma fonte de informação. Bom, vamos para a sexta parte, né? Vamos fazer só algumas considerações agora. A gente já viu boa parte do que é coleção, de como elas vieram, como elas surgiram, a parte histórica, a parte de preservação, os tipos de coleção, para que as coleções servem, né? Agora vamos fazer algumas considerações rápidas sobre as coleções no Brasil, né? Alguns problemas que a gente tem, o que a gente pode esperar para o futuro. Bom, então as coleções zoológicas, né? A gente passa por uma crise taxonômica muito grande, isso vai ser falado, tem um outro simpósio aí que eu acho que eu comento um pouco disso, tem outros colegas que vão tocar nesse assunto num outro simpósio, então fiquem atentos aí, eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, mas enfim, a gente vive uma crise taxonômica porque a gente tem uma falta de coleções, principalmente no Brasil, onde é um país extremamente diverso. A gente tem falta de profissionais trabalhando nessas coleções, né? Então sistemas e taxonomistas para identificar esse material. A fauna do Brasil é riquíssima, né? E não tem gente para estudar. A gente vive uma crise da biodiversidade também, né? Então a gente muitas vezes não tem ideia da diversidade que a gente tem. Existem poucas pessoas indo para o campo, de fato, fazendo as coletas e identificando esse material, né? Então, muito desse problema aqui é pela falta de pessoas qualificadas para identificar, para fazer a curadoria desse material, para manter esses animais bem preservados. Infelizmente, acho que até devido à falta de recursos que a gente tem, muito desse material está fora do Brasil, né? Então, o Brasil, para você ter uma ideia, a gente abriga mais ou menos 20% da fauna mundial, somente 1% disso, dessa diversidade, está depositado nas nossas coleções. Muito desse material está, inclusive, depositado em coleções no exterior, que, inclusive, é bom a gente dizer isso, muitas delas têm processos de curadoria fantásticos, assim, formas, prédios, museus devotados a essas coleções que são muito bem preservados, diga-se de passagem, né? Então, como a gente está numa estabilidade muito grande, no Brasil a gente viu uma estabilidade muito grande pela ciência, a gente vê essa dificuldade de encontrar recurso. E obviamente aqui, né, entrando nesse aspecto, a gente tem uma falta de incentivo para manter essas coleções zoológicas e, como eu demonstrei anteriormente, tem uma fonte riquíssima de dados, uma fonte riquíssima de informação que simplesmente está se perdendo. Especialmente aqui nas regiões norte e nordeste, que foram
regiões ainda pouco exploradas sobre a diversidade, principalmente na região Nordeste, o semiárido é pouquíssimo explorado, infelizmente ainda é pouquíssimo explorado. Enfim, a gente precisa ter um incentivo maior para manter essas coleções aqui, principalmente na região Nordeste. Vamos para outra parte, né? Então, o que a gente pode esperar dessas coleções zoológicas? Aqui é mais ou menos o que a gente pode esperar dessas coleções, né? A gente precisaria, principalmente no Brasil, ter um programa de integração entre essas coleções no Brasil e integração dessas coleções com outras coleções no exterior. Isso seria muito importante, porque a gente teria uma integração de dados maior, como eu mostrei a quantidade de dados que a gente pode ter numa simples etiqueta, numa identificação. Isso é um projeto a longo prazo, né? Porque não é fácil a gente catalogar tudo aquilo, colocar isso online, mas acho que é uma coisa importante seria a informatização dessas coleções e maior integração. Já existem alguns projetos aí no mundo, então vejam lá as outras palestras também dos simpósios, tá? Eu também falei desses projetos aqui, mas só passando rapidamente, a gente tem aqui o GBIF, né, Global Biodiversity Information Facility, que tem essa finalidade aí de integração de coleções. Então, grandes projetos que estão tentando, de certa forma, manter as coleções integradas, né? A curadoria das coleções, a informatização das coleções, a integração dessas coleções. Infelizmente, alguns desses projetos aqui já diminuíram bastante recurso, mas de uma forma geral são projetos interessantes que cuidam dessa parte. E vamos aí para a importância das coleções zoológicas, né? Então, por que a gente tem de fato? Por que a gente preserva isso? Por que a gente ainda mantém esse tipo de coisa, né? Então, eu só coloco uma frase aqui para terminar. Então, assim, nos últimos 250 anos, todas as espécies que a gente conhece, mais ou menos 1 milhão e 700, né? Praticamente 2 milhões hoje, nos mais atuais, que foram descritas, que a gente tem conhecimento, estão depositadas em coleção. Obrigatoriamente, quando você descreve uma espécie, você deposita numa coleção, geralmente fica naquela coleção de tipo que eu falei, e isso para mim já é um dado suficiente para a gente realmente manter essas coleções, incentivar essas coleções, financiar melhor essas coleções, formação de profissionais para trabalhar nessas coleções, ou seja, é uma fonte riquíssima de dados, como eu mostrei. O Brasil tem uma diversidade imensa de espécies e que infelizmente ainda é extremamente subestimado. E né, passando por essa pandemia, essa crise econômica, a gente precisa ficar bem atento para que realmente essas coleções não padeçam de fato, assim como aconteceu ali no Museu Nacional do Rio. Foi uma perda muito triste, né? Uma história, uma história que o Brasil estava ali, né? E muitos exemplares importantes. Bom, eu finalizo aqui, agradeço bastante a organização, aos colegas aí que estão também no simpósio apresentando palestras. Agradeço a todos que ouviram. Infelizmente eu estou sem câmera, né? A câmera do meu notebook é bastante simples, está com uma imagem bastante ruim. Então agradeço só áudio, peço desculpas por isso, mas agradeço a todos que tiveram esse tempo aí para assistir essa palestra. Muito obrigado, se cuidem e espero que a gente possa estar presente pessoalmente aí no futuro.